Então, pode sentar mesmo, gente. Vamos só fazer uma oração, agradecer a presença de vocês mais uma vez, mais um sábado aqui. E é isso, tem mais nada para falar. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, para Pai, aprender nós a te Tua palavra, pedimos, Deus, Senhor, venha falar aos nossos corações. abrir, Pai, as nossas ensina-nos mentes, a compreender para a aprender Tua a Tua palavra, nos dê querido Deus. sabedoria, Toma nos em dê Tuas mãos nossas entendimento, que a vidas, Tua palavra, dai Senhor, graça essa a cada um semente de venha nós, cair em boa Senhor, terra, que nós Senhor, que é o possamos nosso frutificar, coração. Pai. Ensina-nos a Senhor, guardar nos a Tua ensina a palavra, assim como o aprender salmista para, diz, que Senhor, poder escondi Tua falar da palavra Tua no meu palavra, coração, Senhor. para não Toma pecar contra em Ti. Tuas mãos Nos nossas vidas, ensina, cada Senhor, um nós que aqui estamos chegou. aqui reunidos com Toma em um único Tuas só mãos, Pai propósito, querido, com dai um único vitória em só cada um. objetivo, Senhor, que é aprender mais de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua presença aqui Senhor, neste e abra, lugar. Pai, as Espírito nossas Santo, Tu mentes tens para aprender liberdade, cada venha vez falar aos mais nossos de Ti. corações, venha nos conduzir aqui nesta manhã. Eu te Nos louvo pela vida abençoe, de Senhor. cada um que aqui Dai chegou graça a mais cada uma um que aqui vez. chegou, Pai. Dai Em nome de vitória. Jesus. Amém. Bom, pessoal, paz do Senhor, que bom mais uma vez reunidos, né? Nós paramos em Gênesis no capítulo 2 e vamos partir do verso 8, não é isso? Nós falamos a respeito do homem, a alma vivente, o espírito. Alguma dúvida, pessoal? Não teve, porque não teve nada no formulário, né? Que bom, são bons alunos. Absorveu tudo. É, que bom, né? Mas o verso 8 em diante, pessoal, ele vai descrever esse jardim do Éden a qual Deus preparou para o homem, né? E vocês lerem em casa, estudaram, vocês, acho que assim como eu, vocês ficaram impressionados, né? Com a grandiosidade desse jardim. Era algo muito, algo assim, portentoso mesmo, né? Olha lá, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus, ele cria esse homem para um propósito. Esse homem ele tinha obrigações, ele tinha autonomia dado por Deus, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Guarda bem essa expressão, a árvore da ciência do bem e do mal, que no capítulo 3 nós vamos abordar mais um pouquinho a respeito dela. Saía um rio, né, do Éden para regar esse jardim, e ele se dividia sobre toda a face da terra, né, que o primeiro rio era o Pison, depois o Gion, o Idequel e o Eufrates. O Eufrates até hoje é conhecido, né? Você vê que é interessante que fala assim, ó, o nome do primeiro era Pison, e este rodeava toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. E ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio era o Gion, que rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro é o Idequel, que vai desde uma banda do Oriente, da Síria, e o quarto é o Eufrates. E formou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim para lavrar e guardar. O homem era guardião do jardim. Guarda bem essa palavra, guardião. Lavrar e guardar, porque no capítulo 3 nós vamos ver mais um detalhe a respeito de outro personagem. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha novamente a expressão, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pessoal, aqui há uma questão interessante, principalmente os judeus, ele leva isso como uma metáfora. Foi um teste que Deus aplicou no homem e que o homem foi reprovado. E nós vamos ver no capítulo 3 mais detalhes dessa reprovação. Os judeus acreditam que isso é uma metáfora, porque Apocalipse também fala dessa árvore, né? Mas nós vamos aprofundar mais essa questão. Então era a árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí disse Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora.
Guarde bem essa palavra, adjuntora. O que seria essa adjuntora? Nossa ajudadora. Para ajudar? Para ajudar, uma auxiliadora. A nossa já está até como ajudadora. Auxiliadora. Olha agora o papel da mulher. Deus criou o homem, a tarefa do homem era lavrar o jardim e ser guardião desse jardim. A mulher agora ele cria a adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. Deus deu toda a liberdade para Adão, falou: Adão, coloque o nome. Coloque o nome que você achar que deve ser posto. E, gente, a vaca, não é verdade que a vaca parece vaca mesmo? O macaco, você vê como a semelhança, assimila, parece que tudo encaixou, né? O cachorro, é impressionante. Deus deu essa liberdade. Deus não falou assim: não, Adão, esse aqui vai chamar vaca, esse aqui tem cara de cachorro. E Adão simplesmente falou: não, tudo bem, Senhor, foi o Senhor que criou, tudo bem. Mas não, Deus deu a liberdade. Presta bem atenção nisso, Deus deu liberdade, né? Chamaria tudo, e Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo gado, as aves do céu, todo animal do campo, mas para o homem não se achava o quê? A auxiliadora, a adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão e o adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Olha que interessante agora, a expressão que Adão usa. Foi Adão que disse: ó, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. Então Deus disse que faria para Adão que uma auxiliadora. Essa auxiliadora, pessoal, vamos entender assim. É como se a mulher, a mulher ela é uma extensão do homem. É como você olhar para a Gabriela, Paulo, e ver 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças pensando. Esse é o papel. É como se ela fosse a sua fonte de nutrição. É você olhar nela e ver a extensão do seu corpo nela. E vice-versa. A mulher, ela olhar para o homem e ver essa mesma extensão. E ter essa consciência de que vai ter dia que você não vai ter os 4 braços, você vai ter só 3. Vai ter dia que vocês não vão ter 2 cabeças, vão ter só uma. E aí, como que nós vamos lidar com essas situações? Né? É muito importante isso. Então, Deus cria essa mulher para ela ser auxiliadora em todos os aspectos, pessoal. Por que eu estou frisando muito isso? Porque a mulher, ela é essa auxiliadora mesmo, em todos os aspectos. Ah, eu tenho uma empresa e eu sou o diretor dessa empresa. A minha mulher também é. Ela está do meu lado. Eu sou o pastor, a minha mulher também é. Porque a hora que vir um problema para nós resolvermos, ela vai estar do meu lado ajudando a resolver. Vocês entendem essa questão? Ela é a auxiliadora. E uma questão muito importante, pessoal, que Deus ele balanceou isso. Quando nós falamos do emocional, qual é o lado que pesa mais? Para a mulher. A mulher, ela é emocional. Ela é emoção, emotiva. Quando fala de racional, o ser racional, quem é? Eu preciso de um trabalho e que eu preciso que essa pessoa que vai administrar esse trabalho seja emotiva. Eu vou chamar quem? Vou chamar o Pablo? Não, de jeito nenhum. O Pablo feliz. Eu falo que o Pablo assim, o Pablo feliz. O Pablo triste. Vocês entenderam, pessoal? Para essa missão eu tenho que chamar uma pessoa que é emotiva, que vai colocar sentimento, que vai colocar coração nas coisas. A mulher. Então eu chamaria a Gabriela.
Eu tenho uma missão para ser cumprida, eu preciso de uma pessoa racional para administrar essa questão. Quem que eu vou chamar? O Pablo. O Pablo, ele é mais racional. Foi Deus que fez assim, pessoal. Foi Deus que fez assim. E não adianta a gente tentar inverter a lógica das coisas. É o que acontece com esses movimentos, essas ativistas feministas, que acham, não, meu corpo, minhas regras, nós não precisamos de homens, e, enfim. Gente, hoje a mulher, ela conquistou muitas coisas, né? No decorrer dos séculos, né? A era moderna. Claro, conquistou, ela trabalha, ela vai à luta, mas jamais podemos inverter a lógica das coisas. O homem, Deus colocou ele na posição de administrador, de guardião. Nós vimos aqui na palavra de Deus. Ele é o guardião. A mulher olha para o homem, ela vê nele o quê? O protetor e o provedor. Essa é a função do homem. A mulher ela tem que olhar para o homem, para o seu marido, para o seu noivo, para o seu namorado e ver isso nele. Ele é o protetor, ele é o provedor. E eu? Qual é o meu papel? O meu papel é de auxiliar em tudo isso. Todas essas questões. O fato de eu ser auxiliadora não significa que eu vou ficar também de forma ociosa. Não, eu vou à luta. Eu estou auxiliando ele. Deus fez isso. Deus colocou. Eva, você é auxiliadora de Adão. Adão, a sua responsabilidade. Prover e proteger Eva. No capítulo, guarda bem essa palavra, protetor e provedor, porque no capítulo 3 nós vamos entrar em umas questões muito bacanas aqui que vai dar uma luz nessa questão, tá bom? E agora, ó, o próprio Adão diz, ó, essa é osso dos meus ossos. O que ele está querendo dizer com isso? Lembra que eu falei da extensão? Essa extensão, ela faz parte de mim, ela foi tirada de mim, ela faz parte. Eu preciso amar, eu preciso proteger, eu preciso prover, eu preciso cuidar como se fosse uma parte do meu corpo, porque ela faz parte. Foi Adão que disse, ela é osso dos meus ossos. Não foi Deus que falou para ele, Adão, ó, é osso do seu osso, viu? Cuida bem dela. Não, ele mesmo, ele chegou a essa conclusão. Ela é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Agora olha aqui a questão interessante, pessoal. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando Deus criou Eva, os animais também já tinham fêmea? Sim, ó, nós lemos aqui. Os fêmeas criou. E havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, trouxe Adão para este ver como ia chamar, e todo animal do campo para o homem, não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então, quer dizer, já tinha os animais e cada animalzinho tinha o seu par, o macho e a fêmea. Deus Só faltava frutificar. o homem, né? Só faltava o homem ter o seu parzinho e Deus providencia, né? Agora, o verso 25 também tem uma questão muito interessante aqui, ó. E ambos estavam, o homem e sua mulher, e não se guarda bem essa palavra nu, que nós vamos ver ela aqui de novo no capítulo 3, tá? Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Entenderam essa questão? Deus cria um jardim de forma, né, muito agradável. Ele harmoniza todas as coisas, todo animal do campo, todas as aves do céu, tudo, as árvores, enfim, ele harmoniza tudo e agora coloca o homem com essa responsabilidade de guardião, a sua mulher como auxiliadora, ela vai auxiliá-lo em tudo, em todas as questões, tá? Beleza, pessoal? Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Guarde bem essa expressão, estavam nus. Agora, pessoal, para nós entrar no capítulo 3, nós precisamos entender o início de toda a corrupção. Aonde que se deu todo o pecado? Alguém poderia dar um chute aí? Quando Eva comeu o sangue. Não, eles foram os primeiros que pecaram? Não, Satanás.
Isso, foi Satanás, né? Isso. Abram as vossas Bíblias em Ezequiel 28. Ezequiel 28. E nós vamos ter algumas informações a respeito desse ser que Deus criou. Ezequiel 28. Ezequiel 28. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. É 28 ou 28? 28. Ezequiel 28. Nós vamos ler a partir do verso 12. Vocês vão ver aí, pessoal, na epígrafe. A epígrafe é essa parte em negrito que está em cima. E está escrito assim, ó. Profecia contra o rei de Tiro. E eu já vi muita gente fazer confusão a respeito desse detalhe, falando, não, isso aqui se aplica ao rei, não é a Satanás, é ao rei. Só, pessoal, que lá em Mateus 16, verso 21 ao 23, nós encontramos Jesus aplicando o mesmo princípio. Lembra que Jesus, ele estava ali com os seus discípulos, ó, eu vou ter que ir para Jerusalém, lá eu vou ser chicoteado, vou ser maltratado, vou ser crucificado, vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro diz para ele, Senhor, não permita que isso aconteça com o Senhor. Jesus diz para ele, Pedro, afasta de mim, Satanás. Ele estava dirigindo para Pedro, mas a profecia era para... A repreensão, aliás, era para Satanás. Porque Jesus sabia que quem estava usando era Satanás. No qual ele se dirige a palavra a Pedro, mas ele se refere a Satanás. É o mesmo princípio aqui. A profecia é para o rei de Tiro, e nós vamos ver lá em Isaías 14 também que a profecia é para o rei da Babilônia, porém é o mesmo princípio, ele está falando para o rei, mas quem está por trás de toda aquela bagunça, aquele pecado, aquela corrupção, era Satanás. Então, veja bem, Ezequiel 28, a partir do verso 12, diz assim, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová. Agora ele começa a dar algumas referências a respeito de Lúcifer. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no... Vocês pegaram aí? Já sacaram? Estava no Éden, jardim de... Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus... Aqui nós temos a primeira referência, a segunda referência, aliás. A primeira que ele era aferidor. O que era aferidor? Era aquela pessoa que tipo administrava e estava vendo se estava tudo em conformidade, tudo certinho. Então nós temos a primeira referência das atribuições dele, desse ser. A segunda é o quê? A obra dos teus tambores, dos teus pífaros, estava em ti. Aqui nós temos uma referência da qual todo mundo fala, Satanás era responsável pela orquestra celestial. Não é bem isso, né? Mas a gente vê que ele tinha uma posição de músico, né? No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido. Mais uma referência das suas atribuições. O que era um querubim ungido? A palavra ungido significa alguém que é separado para algo específico. Quando nós vemos ali, está consagrando as pessoas, não, um pastor, ele está sendo ungido. Ele está sendo ungido para uma obra específica. E aqui nós temos mais uma referência, querubim ungido. Querubim porque havia uma hierarquia angelical, né? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Para proteger, olha, mais uma referência, para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andava.
perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras fogueadas. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês, pessoal? Eu já vi muito pregador, até de nome, cometer o erro de falar o pecado aconteceu no céu. Não, a batalha aconteceu no céu. Nós vimos aqui, Lúcifer, ele também estava no Jardim do Éden, Jardim de Deus, no Monte Santo. Ele tinha suas atribuições como protetor, como aferidor, como anjo querubim ungido, como músico. Tá? Então eu já vi muita gente cometer esse erro. Não, o pecado deu início no céu. Porque então, se for assim, eu tenho que crer. Eu tenho que crer no dilema de Epícuros, quando ele diz, ou Deus é onisciente, ou ele é onipotente. Porque se ele é onisciente, ele não é onipotente, ele não é todo-poderoso. Porque ele sabia de algo e mesmo assim deixou acontecer. Se ele é poderoso, então ele não é onisciente. É o dilema de Epícuros. Epícuros levantou essa questão que até hoje estão tentando resolver. Mas por quê? Porque tudo, a má interpretação, é a exegese do texto. O pecado começou no céu, criou, você acha? Deus ia permitir? E nós temos também uma denominação que defende essa questão. Lembra que eu falei para vocês do dia hiato? Né? O dia hiato, eles creem nisso, que Satanás, quando foi lançado do céu, aí Deus precisou recriar. Nós vimos que não foi assim que aconteceu. E eles também creem na purificação do santuário celeste. Jesus, segundo ele, no ano de 1844, eles dão até a data, dia 22 de outubro, Jesus passa do santo para o lugar santíssimo, onde ele está fazendo a purificação do santuário. Eu pergunto para vocês, e eu acho que vocês até têm a resposta. Tem tanta sujeira no céu assim que precisa ser purificado? Então nós temos essa denominação que defende essas teses. Então eu estou trazendo isso aqui para vocês verem como aconteceu. Vamos agora a Isaías 14, que vai nos dar mais alguma informação a respeito desse personagem. Isaías 14. Verso 12 também. Isaías 14, verso 12 a seguir. Todos acharam? Diz assim: como caíste do céu. É aqui que está o problema. Ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Estrela da manhã é a tradução do nome Lúcifer. Tá? Lúcifer significa portador da luz. Estrela da manhã. Filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizia no teu coração, olha só, presta atenção nessa expressão aqui. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Percebe agora como um texto trouxe esclarecimento para o outro? Por isso que a Bíblia, pessoal, nós temos que ler ela no seu inteiro, de uma forma holística, ao todo. Porque um texto, ele joga a interpretação, ele joga a luz ao outro texto. Nós vimos lá em Ezequiel algumas atribuições desse ser chamado Lúcifer, e agora aqui, o que realmente tinha no seu coração. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Mais uma atribuição dele aqui. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu,
E, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho, a cobiça. Pessoal, isso é muito sério. Deixa eu trazer uma informação aqui para vocês. Êxodo 20, nós temos ali os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não fará para ti imagem de escultura, adoração somente a Deus, não negligenciar o cuidado com os pais, né? Todos esses pecados descritos ali, menos um, todos eles, vocês têm condições de me acusar. Vocês podem me acusar de idólatra, vocês podem me acusar de roubo, vocês podem me acusar de negligenciar o cuidado com os meus pais. Enfim, vocês podem me acusar de tudo, menos da cobiça. A cobiça é algo de foro íntimo. Eu posso cobiçar tudo aqui de vocês e vocês nem perceberem. Porque está no coração. E quando está no coração, eu arrumo um jeito de camuflar isso de uma tal forma que vocês nem vão perceber. Não tem como vocês ir lá no juiz e falar, eu quero acusar o Emerson de cobiça. O juiz, mas que prova que você tem? Ele está cobiçando o quê? É foro íntimo, pessoal. É foro íntimo. E foi o pecado de Satanás. Ele cobiçou ser igual a Deus. Agora, vamos para Apocalipse 12. Ah, mas você leu foi Isaías 12. Não, 14 e 12. Ah. Isaías 14 e 12. Apocalipse 12. Agora nós vamos entrar na questão. Beleza aí, Pablo? Não, agora deu certo. Pessoal, o Apocalipse também ele é interessante porque ele, na mesma hora que ele está narrando eventos presentes, ele está narrando presentes futuros e presentes passados. Entendeu? Então nós temos que aplicar essas regras para que nós possamos conseguir interpretar. Olha só. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Até aqui, nós entendemos que essa mulher da qual se refere é Israel. Israel, o povo judeu. Agora vamos lá. Com ânsias de dar à luz. E vi outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, está falando aqui de Satanás, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E o filho foi arrebatado para Deus. Aqui já está falando de Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, 3 anos e meio. E houve batalha no céu. Olha só, houve o quê? Uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus acusa dia e noite. Daqui para baixo, essa mulher já não é mais Israel. Essa mulher é a igreja. A igreja, no geral, a eclésia, tá? Não é a igreja A ou a igreja B. É no geral, a igreja universal. Então vocês percebem que ele foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada Satanás,
que engana todo mundo para estar na terra com os seus anjos. Então, no céu, o que aconteceu no céu? Houve a batalha. A batalha se deu no céu. Agora, o pecado, não. O pecado, como nós vimos nos outros textos, foi aqui mesmo. Lúcifer, ele era responsável pelo Jardim do Éden também. Ele andava ali, ele era feridor, ele tinha uma função das quais nós vimos. Entendido, pessoal, essa questão? Beleza? Satanás, o nome Satanás, a tradução é enganador, é usurpador, é acusador, enfim, a lista é grande. É mentiroso, é homicida, é assassino, a lista é grande. Um ser poderoso, o apóstolo Paulo fala, ó, fugiu a palavra, não subestime, exato, prima. Não subestime o poder dele. Ele tem poder de se transformar num anjo de luz. Tá? Então, o apóstolo Paulo nos orienta. Olha, não subestima ele não. Ele é danadinho, viu? Tá? Beleza, então, pessoal. Entendido aqui esse outro ser? Por que agora? Pois não, filho. Então, Satanás aqui, o Jardim do Éden, já existindo, e ele com esse acesso ao céu. Pelo texto bíblico. Céu, jardim. Pelo texto bíblico que nós lemos, ele já estava lá. E ele aqui, em que momento aqui, antes da criação dos seres viventes, seria antes de Adão, antes de tudo? Peraí, vamos lá. Vamos lá, vamos entender isso aí. Gênesis 2. Assim, capítulo 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Agora abre as vossas Bíblias em 1 Reis 22, 19. Para nós entender o que está dizendo com essa questão de exército. 1 Reis, primeiro livro de Reis. Vinte 22, 19. Ok? Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Então aqui nós temos uma compreensão do que seria esse exército da qual se refere Gênesis 2. Beleza? É todos os seres angelicais que nós temos lá que Deus criou para ele, né? Beleza, pessoal? Entendido aqui? Sabrina? Beleza? Então agora que nós já entendemos a questão do pecado, como ele se iniciou, esse ser chamado Lúcifer, que era belo, um ser formoso, muito sábio, muito inteligente, com responsabilidades, vivia nesse mundo, ele estava no Éden, no Monte Santo de Deus, era músico, enfim. Gênesis 3 agora, vamos lá, tentação do homem. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias. Alimária significa ser vivente, do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha só, o diabo agora ele usa a serpente, um animalzinho, e diz, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha que interessante, pessoal. Olha, lembra que eu falei, não subestime porque ele é astuto. Ele conta uma meia verdade para aplicar o seu golpe, para fazer com que a mulher caia. E o interessante aqui, olha só, nós vamos ver aqui mais para frente, a responsabilidade de Adão. O diabo tentou quem? Por quê? Lembra do emocional? Lembra do emocional? Ela tentou Eva e não Adão. Nós vamos ver aqui mais para frente, olha só.
E isso trouxe uma responsabilidade muito grande para Adão. Então a serpente diz, a mulher certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o detalhe, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Olha só, a serpente chega, lança uma meia-verdade. Não, Deus disse que não é para comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão saber o bem e o mal. Só que o detalhe aqui é o seguinte, e vocês serão como? Como ele. É por isso que Deus não quer que vocês comam do fruto. Esse fruto aqui também, pessoal, é uma metáfora, tá? Não, porque a gente sempre vê por aí, não. Por que Eva comeu a maçãzinha? É uma metáfora, tá? Deus fez um teste com o ser que ele havia criado, porque Lúcifer já tinha pecado, agora, e Deus não criou robô. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo. Aliás, pessoal, Adão e Eva é os únicos seres que tiveram livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre agência. Porque o nosso livre-arbítrio ele já foi corrompido pelo pecado. É como se o nosso livre-arbítrio ele já entrasse no jogo com 1-0. Entendeu? A tendência. Ele já tem, entendeu? Agora Adão e Eva não, eles não foram corrompidos. Deus fez eles perfeitos. Eles tinham todo o direito, todo assim, o dever de escolher o que era correto, porque eles não foram corrompidos. E nós não, é por isso que nós lutamos com a nossa natureza pecaminosa até hoje. Nós sabemos que é errado, nós sabemos que faz mal, nós sabemos que é pernicioso, mas nós sempre estamos ali. O apóstolo Paulo fala, olha, há uma guerra dentro de mim. O meu espírito anseia pelas coisas de Deus, mas a minha carne, ela é vendida, ela é escrava do pecado. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio foi corrompido. É como se fosse jogar Corinthians e Palmeiras e eu seria o árbitro e eu sou palmeirense. Quem que vai ganhar o jogo? Você vai ter que lutar muito com isso para não... Agora, o que é a livre agência? A livre agência é a liberdade de agir. Eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que não está em conformidade com a palavra de Deus. Agora, eu tenho consciência de optar em pecar ou não. Eu sei que é errado. Aí entra um outro detalhe importante aqui, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai comunicar com a nossa livre agência. Ó, é errado. Ó, vai ter consequência. Ó, o Espírito Santo. Então, pessoal, entenderam essa questão do livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio foi corrompido. Ele sempre está em vantagem. Ele chega no jogo com 1-0 já. Nós temos que empatar e o Espírito Santo nos ajuda a vencer. Beleza? Ué, mas todos os animais falavam? Que a mulher mal boba, né, de ficar conversando com cobra. Nada a ver, Olha. Boa questão, viu? Como assim? Boa Tipo, é uma questão. coisa comum para ela entendeu, tendo esse acesso e não entender? Olha, a Bíblia não fala essa questão se eles se comunicavam. A Bíblia fala da serpente que falou, fala daquela jumenta de Balaão. Mas, assim, né, prima? A gente não tem uma referência assim que se eles comunicavam com os animais. Mas pra ela conversar Comum, parecia ser uma coisa comum, né? Ela Mas tá aí é que conversando. tá, lembra? Ele se transforma em anjo de luz. Ele não vai aparecer com o tridente e o chifrão, o rabo, fedendo enxofre. A questão da natureza, após o pecado, ela foi corrompida, né? Tipo assim, hoje a gente enxerga a cobra com esse pavor, né? Ela ser dessa forma. Mas quando Deus ele cria todas as coisas, já não era não existia isso, né? Esse medo, a cobra é um animal perigoso. Não existia isso, tanto é que vivia todo mundo em comunhão, né? Até aquelas imagens que a gente vê, a pessoa deitada assim, do leãozinho, então ela não enxergava a cobra. Pode ser que eles não falavam, não sei. Mas fosse seria comum se falasse e não seria um assustador. Não teria problema nenhum, porque não existia esse sentimento, né? Isaías, o profeta Isaías ali, capítulo, aliás, 64 para cima, ele descreve como será no futuro.
quando Deus vai trazer novamente toda a harmonia, essa harmonia que foi rompida. E ali diz que o leão vai comer capim junto com o boi, o menino de colo vai brincar com a áspide, vai brincar com o leão, com o urso, enfim. Então, agora se comunicavam aí. Tudo saiu do seu padrão É, original, né? Inclusive a Voltar ao natureza, seu padrão né? original. Mas Essa aí. maus, assim, que tem leão comendo um outro, assim, comendo outros bichos, isso prova também que se corrompeu até a natureza. Sim, né? sim. A natureza se corrompeu. Romanos 8, acho, se não me engano, a partir do verso 29, diz que ela geme esperando a sua redenção também. Assim como nós queremos, né? Temos essa esperança da vinda de Cristo e tudo voltar à forma original, a natureza também, ela geme com dores de parto. Olha que interessante isso, né? Romanos 8. Vamos lá. Deixa eu só... aqui, ó, só o seu entendimento que, né? E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Esse Miguel, que também Daniel fala, e naquele tempo, Miguel. Quem tá. é Miguel? Ó, Onde tá? aí é Daniel 12 e a Daniel Apocalipse também 12. fala. A gente estava lendo Miguel e seus anjos aqui, e ele é referenciado em Daniel também, que fala desse tempo. E naquele tempo, Miguel levou um carcear. Quem é esse Miguel? Lembra que eu falei pra você eu trabalho muito, pessoal, eu gosto disso, de trabalhar com a etimologia da palavra. Porque quando você trabalha a etimologia, você vai na raiz. E o nome Miguel significa quem é como Deus. Então, se lá no Apocalipse 12 diz que Miguel e os seus anjos, e agora Daniel 2 diz que naquele tempo Miguel se levantará em favor do seu povo, nós podemos aqui associar esse Miguel com quem? Beleza? Apocalipse 12, tá? E Daniel 12. Beleza aí, Paulo? Não, beleza. Tá? Acompanharam aí o raciocínio? Beleza? Vamos lá. Tá. A mulher comeu o fruto e deu também para o marido. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ô pessoal, agora vamos raciocinar aqui. Se lá no Jardim do Éden havia somente Adão e Eva, qual é o padrão para eles chegar à conclusão que eles estavam nus? Ainda era marido e mulher, um casalzinho, andavam nus, vergonha, e de repente eles pecam e, puxa vida, nós estamos nus, mas nós sempre vivemos nu. Qual era o padrão que eles tinham para chegar a essa conclusão? Não tinha comparação, é verdade. Não tinha comparação. E aí, Sabrina? Como nós vamos sair dessa, Sabrina? Algo dentro deles já sabia. Aí é que está o problema, ó. No Éden, nós colocamos, nós não, né? Os teólogos colocam como a dispensação da inocência. Quando entra o pecado, é a dispensação da consciência. Agora eles tinham consciência, porque a palavra nu, lembra que eu falei para vocês guardar essa palavra nu? Essa palavra nu, ela se refere à vergonha, à prostituição, a relacionamento sexual ilícito. Levítico usa muito essa expressão. Olha, não veja a nudez da sua mãe, não veja a nudez da sua irmã. Esse não veja é uma forma, é um eufemismo para falar de relações sexuais ilícitas. Então agora a consciência deles foram abertas. Eles não tinham ninguém lá de padrão. É tipo assim, ó, vamos dormir de pijama? Mas quem que tá de pijama? Não tem nenhum padrão para falar, ó, tem que dormir de pijama. É basicamente o que acontece naturalmente com as crianças. Se você deixar ela pequenininha nua, ela não vai ter essa consciência. Só que ela vai crescendo e ela vai vendo as outras pessoas, ela vai tendo. Hoje você fala uma criança, ela não fica mais. Tanto é... Se quisesse entrar no reino dos céus, tinha que ser com as crianças. As crianças. A inocência. Tanto é que se você deixar uma menininha, uma criancinha aqui nua aqui, ela vai pra lá e pra cá. Agora, a hora que ela começar a ter entendimento, ela já vai sentir vergonha. Por quê? Porque ela já está entrando na fase da consciência. Tem um estudo, pessoal, as 12 camadas do ser humano, da personalidade, muito bacana. Ali fala de tudo. A prima está fazendo psicologia, ela deve saber. As 12 camadas
da personalidade do ser humano, de Olavo de Carvalho. Muito bacana. Eu gosto muito, porque ela fala muito dessa questão, desse ser humano, né? Nós temos que entender que nós somos um ser holístico. O bio, que é o ser vivente, né? O bio, o psico, que é a nossa sede das nossas emoções, sentimento e vontade. O ser social, nós vivemos em sociedade e temos que aprender a conviver, porque nem todo mundo é bacana, né? Então, esse ser social e o ser espiritual. É muito bacana. Eu aconselho vocês a... Olavo o quê? Olavo de Carvalho. As 12 camadas da personalidade. Tá bom? Ô, primo, e esse padrão de consciência, ele foi ativado no ser humano por conta de consumir o fruto que estava proibido para eles, ou por quebrar uma regra que Deus tinha estabelecido? Porque a árvore não era do conhecimento do bem e do mal. Então, essa questão da consciência, ela foi ativada por comer o fruto ou por quebrar uma regra? Eu acho que uma pergunta já responde a outra, né? Porque havia uma regra para não comer. Quando eles comem, que eles desobedecem, eles rompem um padrão, né? Daquilo que Deus tinha estabelecido. E aí ativa essa questão da consciência. Vamos entender, eu entenderia assim. Eu entenderia que é a desobediência. Que Deus colocou por esse... aquele fruto. Qualquer um que comesse... Olha, esse fruto tem isso. Ele estava No fruto, ou eu estava na regra? entendimento que não. Eu diria, Como, prima, como a desobediência. maioria dos rabinos, eles entendem que essa questão dessa árvore, desse fruto, é uma metáfora. Aí eu acho que é uma metáfora. levo nessa conclusão que você chegou. Eu queria saber se era questão de ser uma metáfora. ou Uma se- metáfora. Eles têm isso como metáfora. Eles têm isso. Porque Apocalipse fala Mais dessa lógico, árvore. né? Mais lógico, eu acho. Apocalipse 22 fala dessa árvore e diz assim, ó, e ela será para a saúde das nações. Só que lá não vai ter doença. Saúde do que então? Você entendeu? Então, são metáforas. Apocalipse 22, Sabrina, diz assim que essa árvore da vida ela dará fruto nos 12 meses das estações do ano e será para a saúde das nações. Só que lá não vai ter doença. Deus não vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, toda a dor, todo sofrimento. Lá não vai ter isso. Então, eles entendem que isso é uma metáfora. Beleza? Pessoal, até aqui, tranquilo? Então, entendemos essa questão do nu? Que agora faz parte da consciência. Entra na dispensação da consciência. Então, vamos lá. E ouvir a voz de Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Será que Deus realmente precisaria fazer essa pergunta para eles? Né? Mas mesmo assim Deus fez. Onde vocês estão? E aí, olha, agora nós vamos entrar numa questão bacana aqui. E ele disse: eu ouvi a sua voz soar no jardim, mas temi, porque eu estava nu. Aqui, ó. Abrir os olhos, a consciência dele. Lembra que eu falei para vocês que uma das referências do nu é vergonha? E escondi-me. E disse Deus: mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Agora olha aqui, pessoal. Olha essa questão aqui do verso 12. E disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão aqui está jogando toda a responsabilidade. Começa o rolo aqui. Aqui começa a Desde o bagunça. começo é assim, Totalmente já, né? contaminado. Você já quer passar a perna Você dele vê que já comigo? desde o começo. Já... Se esquivando da responsabilidade dele. Qual era a responsabilidade dele? Protetor. Eva era só auxiliadora, mas ele tinha que proteger. É tipo assim, ó, onde ela dá um passo, eu tenho que estar lá olhando. Eu tenho que proteger ela. Ele aceitou comer. Olha, Pablo, a nossa responsabilidade, Pablo. Então, Proteger essas mulheres não é fácil. As bichinhas vai pra todo lado. Então aqui, ó, Adão já joga a responsabilidade que é dele para a mulher. E ó, vamos seguir o texto. A mulher que me deste companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher:
por que fizeste isso? Mais uma aqui, ó. E a mulher disse, a serpente me enganou. E um jogando a culpa pro outro. Então o Senhor disse à serpente, por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade. Quem que a serpente enganou? Porém, inimizade entre você e a mulher. Não foi entre você e o homem. Entre você e a mulher. A sua semente e a semente... Entre a mulher e a sua semente. E a semente, esta ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui acredita-se que nós temos a primeira profecia bíblica falando de Jesus. Que Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Tá? Ô, Emerson, então a serpente não era serpente normal, né? Então ela era... Então, eles, segundo eles falam, ninguém sabe com certeza, 100% de certeza, né? Era um ser que ficava em pé, que voava, tudo. São, sabe, suposições, não é eu que estou afirmando isso não. Porque aqui Deus fala, agora você vai rastejar. Então quer dizer, ela andava de forma ereta, né, como qualquer outro, né? Comer pó. E vai comer pó. Porém, inimizade e tal. Esse, Agora a mulher, pessoal. Esse eu quero pegar. O verso 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Com dor agora você vai passar a ter filho. E essa questão do desejo, pessoal, ela não se refere somente ao desejo sexual, não é só isso não. A raiz da palavra aqui, ela abre um leque. É como se tudo agora a mulher fosse depender da aprovação do marido. Todas as conquistas dela teria que passar pela aprovação do marido. E até hoje isso? Oi? E até hoje isso? Sabrina. Oi, Sabrina, hoje, com o nosso entendimento, com a era moderna, com muito respeito, cada um respeitando, né? A sua posição diante do matrimônio. Então a gente, né, vai encaixando as coisas. Eu diria assim que isso Mas pela Bíblia, o entendimento que eu tenho assim, eu diria que isso daqui foi um castigo. Só que hoje, quando a gente tenta se aproximar dessa natureza real, dessa natureza original, então eu penso que a gente tá mais assim, deixa eu ver se eu distante, consigo. né? Não tem Volta a ser condições. auxiliadora. Volta a ser auxiliador, é isso, entendeu? Quanto mais eu me aproximo da realidade, do que Deus criou originalmente, o meu intuito não é chegar a sem pecado como Adão, entendeu? Então eu tenho entendimento que quanto mais a gente se aproximar disso, eu quero essa verdade, entendeu? Jesus Então, veio quebrar também esse, né? entendeu? É um entendimento que eu tenho de ser uma Porque ajudadora, antigamente voltar tudo ao era original. assim, as mulheres eram muito... Ó, quer ficava ver? para baixo, o sacerdote era quem respondia pelo povo. Então Jesus veio e falou, não, agora vamos ver se vocês entendem a mensagem e vamos trabalhar todo mundo junto. E... A partir do momento que é um castigo, quanto mais eu me aproximo desse original, eu entendo que eu tô mais para esse lado. Mas a parte da dor, nós vamos conversar. E aqui também é um detalhe interessante. Só que, Olha que aqui aqui. fala, eu multiplicarei. Então, não é assim, a mulher passou a ter dor por conta do... Não, já tinha. Só intensificou. E intensificou mesmo, gente. Olha aqui, pessoal, o que o apóstolo Paulo... 1 Timóteo 2... Primeiro Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 10. A partir do 9, ó. Acharam? 1 Timóteo 2, capítulo 2, a partir do verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem de traje honesto, com pudor e modéstia,
não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou vestido preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A questão aqui é a seguinte: Isso aqui é uma coisa que pega, pô. o apóstolo Pedro também, ele fala isso, ó, que não seja, que as virtudes da mulher não estejam, né, no frisar do cabelo, nos ouro, no brinco de ouro, nas correntinhas, que o seu interior, que a sua virtude, ela seja refletida, né, no seu exterior, com obras de caridade, com bondade, com serviço, o exercício da sua fé, o exercício do serviço cristão. Não está dizendo que é proibido, tá, pessoal? Vamos deixar isso bem claro, tá? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito. Ó, o apóstolo Paulo, já não sou eu não, hein? Depois vocês conversam com ele na hora que chegar lá. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher. É Paulinho. E sendo enganada, caiu em transgressão. Pessoal, não é porque o apóstolo Paulo estava tratando de um problema que, vamos dizer assim, ele precisou tomar uma medida provisória. Estava acontecendo algo ali na igreja e ele resolveu tomar essa medida. Não quer dizer que hoje tem que ser assim. Caso alguma irmãzinha que se encaixe aqui nesse versículo, aí sim, mas fora de regra, né? Porque, na verdade, a Bíblia ela é um todo, né? Não pode Porque pegar o parte mesmo- isolada para fazer disso Exatamente. uma verdade, Porque né? o mesmo apóstolo Paulo aqui que está dizendo que eu não permito que elas falem, eu não permito que elas... Enfim. Só que nós temos lá em Atos as filhas de Filipe que eram profetisas. E tinham grande credibilidade diante da nação de Israel. Então você vê como as coisas mudam dependendo o contexto. A Débora, teve mulheres que fizeram. Mulheres fizeram. Isso não quer dizer que a Bíblia é um livro machista, tá, pessoal? Ela enaltece muito as mulheres, né? É uma situação... Oi? Nada isolado, Exatamente. porque Ver o que está acontecendo. Eu só trouxe vocês aqui, nesse verso, para a gente compreender o que está dizendo aqui, que agora ela seria submissa, todas as suas conquistas deveria passar pela aprovação de Adão, enfim, que é aquele termo seu desejo. Porque eu já vi muitas pessoas dizer que se refere ao desejo sexual. E não é só isso. Abre um leque a palavra aí. Mas é muito automático também, né? Quando você é casado com outra pessoa, você dividir com ela algo que você tem que resolver, né? Claro, isso faz parte da nossa cultura. É um compartilhamento. Faz parte. Faz É, parte da nossa cultura. só para dar uma complementadinha para prosseguir, que nem Pedro mesmo, em 1 Pedro 3, que fala de uma forma muito bonita essa relação de como deve ser o homem e mulher. Por isso de não, essa coisa isolada. Igualmente, vosso marido coabitai com ela, de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, como se... A palavra de Deus vai falar que até as suas orações são impedidas. Se tratar bem a sua esposa. Exatamente. Então, a Bíblia tem que ser um todo. Hoje faz parte da nossa cultura isso, né? Compartilhar, né? Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Não, esse mês não dá, vamos deixar para o próximo mês. Vamos ter quantos filhos? Enfim, hoje é a cultura nossa compartilhar todas essas coisas com a esposa, né? A esposa com o marido, enfim, né? Para haver um bom entendimento de tudo, né, pessoal? Agora vamos à punição. Até agora nós falamos da punição da serpente, que ela ia rastejar e que haveria inimizade entre ela e a mulher. A semente da mulher, os filhos da mulher pisaria a sua cabeça da serpente e os filhos da serpente morderia, picaria, né, o calcanhar dos filhos da mulher. Essa inimizade. O da mulher nós entendemos aqui que agora ela passa a ter dores de parto de forma bem mais intensa e também o seu desejo de uma forma mais ampla, né, que vai abrir um leque aqui, essa questão de todas as suas conquistas agora deveria passar por aprovação do seu marido. Adão agora seria que dominaria essa mulher. Agora vamos para Adão, porque a de Adão é interessante. Pois não, Só Sabrina? pra que nem você disse assim, que essa questão do desejo, ela não é sexual, só sexual, né?
Mas ela também é. Mas Sim. se não fosse por esse pecado, então o desejo da mulher poderia ser para outros homens também? Não, porque Deus não era plano de Deus a poligamia. Deus fez o casal monogâmico. Nós vamos ver que Abraão teve mais mulheres, Davi teve mais mulheres, mas isso nunca foi. Nunca foi a aprovação de Isso Deus. nunca foi a aprovação de Deus. Lembra que Jesus disse, ó, Moisés só deu carta por causa da dureza do coração de vocês, por causa da incredulidade, por causa do jeito, dessa forma de vocês viverem. Mas Deus nunca deu carta de divórcio, Deus nunca aprovou isso. Tá? Então isso nunca foi plano de Deus. O plano de Deus foi o homem e a mulher, um casal monogâmico, nada de poligamia, essas coisas aí. Nós vamos ver homens de Deus na Bíblia que tinha, mas não era da vontade de Deus. Mas eu creio que era por causa da descendência também. Às vezes a mulher não poderia gerar filhos. A Sabrina tocou nesse assunto, né, de Sara, né? Aí eu não compartilharia o meu marido. Só a Sabrina, que era a cultura da época. A mulher que não tinha filho, ela era vista como uma mulher amaldiçoada. Tanto é que Sara fala assim, ó, vai, tenha relação com a minha serva, para que ela gere filho para nós. Não era filho para ela. O filho não vai ser seu e de Agar, vai ser nosso. Como ela Era serva, cultura. né? Até o filho dela era minha propriedade. Era propriedade, exatamente. E aí, Era a cultura da época. Por que que Ana chorava amargamente? Porque todo mundo olhava para ela, ó, ela é amaldiçoada. Ela cometeu algum pecado gravíssimo, que Deus puniu ela negando a gestação, o filho. Antigamente, as mulheres, a maioria delas não podia ter filhos, né? A esposa de Isaac também, e várias outras mulheres aí. Por que será isso, Emerson? Boa pergunta. Mas Viu? era uma Vamos maldição. analisar isso daí. Nossa, porque a maioria delas, tudo assim, ó, uma atrás da outra não podia ter filhos, né? Que Jesus, Deus ia gerando milagre, né? Mas tudo era base de milagre, porque por elas mesmas. Se você analisar, eles se casavam com parentes. E hoje a ciência já comprova isso, que tem má formação, enfim, eles se casaram. Tanto é que Abraão fala para Isaac, ó, Isaac fala para Jacó, vai lá com Labão. Não, que Abraão falou para Isaac. Isso. Vai lá e busca uma dentro dos nossos parentes mesmo, entendeu? Então, eu acredito que seja nessa linha. Agora vamos para a punição de Adão. E Adão disse, porquanto deste ouvido a sua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Agora olha só, pessoal, maldita é a terra. Toda a criação foi punida. Toda a criação. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerá dela todo dia da tua vida. Espinhos e cardos, não havia espinhos e essas ervas daninhas. Também produzirá e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. Olha aí, Paulo, tá vendo por que nós sofremos tanto? No suor do nosso rosto, agora nós temos que comer o nosso pão. O homem foi criado um ser imortal, né, que ele diz aqui, ó, até os dias... retornos à terra. Até o dia que você vai retornar até ao pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os seres viventes. Aqui, pessoal, tem uma informação extra. Vamos colocar assim. Uma informação extra. Quando fala assim, por que fala Eva era a mãe de todos os seres viventes e não Adão era o pai de todos os seres viventes? Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje a ciência descobriu algo impressionante. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês que a Bíblia afirma e a ciência vem e comprova. Vocês já ouviram falar do DNA mitocondrial? DNA mitocondrial é um material genético que é passado somente pela mulher. Os judeus entendem assim: se uma mulher é brasileira
ela se casa com um judeu. E o filho nasce lá em Israel. O filho é brasileiro, não é judeu. Se o marido é brasileiro, casa com a mulher judia e o filho nasce aqui no Brasil, o filho é judeu. Porque o material genético é passado pela mulher. A Laurinha, ela tem o material genético da Gabriela e não o seu. Não é DNA. Se fazer DNA, vai ter dos dois. É um material genético específico. Que agora entra numa questão que eu nem, assim, não vi com profundidade, não vou saber explicar, tá? Mas eu só estou trazendo isso porque a ciência comprovou isso. Ela fez uma experiência com várias etnias e realmente ficou comprovado que esse material genético só é passado de mulher para mulher. Por isso que a Bíblia já afirma, né? Eva era a mãe de todos os seres viventes. Por isso que fala também mãe natureza. As pessoas costumam falar, né? Mãe natureza. Não, essa mãe da natureza não é assim uma expressão bíblica, né? Eu nunca vi na Bíblia, não. Não na Bíblia. Acho que é um jargão que pode ter alguma associação, não sei, mas Mas tem uma religião que adora, né, árvore. É o panteísmo. Então acho que é Provavelmente mais nessa linha traz fora. essa expressão. é o panteísmo. Panteísmo refere a um criador. E pan quer dizer tudo. Eles adoram a árvore, a água, o sol, a lua, a terra, os animais. Os indianos são assim, né? Os indianos eles não pisam numa formiga. Aquela formiga pode ser um parente seu. Né? Os egípcios, né? Eles criam o quê? Que aquela pessoa, o faraó, quando ele passava pelo submundo, ele retornaria como um deus, né? Tinha balança lá, Tamuz, né? Tamuz tinha balança. Colocava uma pena de um lado e as obras do outro. Uma pena, já pensou? Olha só o mito, né? Como que as coisas estão fortes. Mas vamos lá, vamos terminar. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó e ao pó tornará. E chamou Adão o nome da sua mulher de Eva, portanto, ela era a mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e os vestiu. Aqui também nós temos uma informação importante. Lembra que Adão e Eva, logo que a sua mente abriu, né, a sua consciência abriu que eles haviam cometido um erro, sentiram vergonha um do outro, eles foram, a Bíblia diz que eles cozeram folhas de figo, né, para fazer alguma coisa ali para eles se cobrirem. Só que Deus agora mata um cordeirinho. Aqui já começa, aí nós temos entendimento por que alguém tem que morrer pelos nossos erros. Para cobrir o pecado, para cobrir o nosso erro. Ele mata aquele cordeirinho e faz para ele roupa de pele. A primeira alusão que nós temos a respeito dessa justificação, dessa redenção, dessa salvação. Alguém tem que pagar o preço. Beleza, pessoal? Túnicas de pele os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Pessoal, olha só que interessante. O papel do diabo é destruir. É destruir tudo aquilo que Deus fez e que Deus disse, ó, é bom. E chega a determinado ponto de falar, e viu Deus que era muito bom. O papel do diabo é destruir.
Ele foi lá, ele também tinha, nós vimos aqui nos textos, que ele também tinha acesso ao jardim. Ele quis ser igual a Deus, o orgulho tomou conta, ele queria ser como Deus. Ele vai lá e fala, agora eu vou destruir quem? Aquilo que Deus criou. Lembra que eu falei para vocês na segunda aula? Na segunda aula que a natureza, os seres angelicais, o universo, tudo demonstra a glória, a onisciência, o poder de Deus. Mas o único ser da qual Deus ia revelar a sua graça era o homem. Como é que Deus ia falar assim, ó, deixa eu revelar minha graça ao macaquinho, ao cachorrinho, ao urso? Não. O único ser da qual ele poderia revelar a sua graça era o homem. Graça, o que é graça? É algo que nós não merecíamos. Mas mesmo assim, Deus nos deu. E é o único ser que ele podia manifestar esse atributo da graça. Satanás então faz o quê? Eu vou destruir. E tá essa bagunça que não tá até hoje, né? Hoje a gente vê cada cena que é difícil de acreditar. Como que um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, né, que possui os atributos, as características de Deus, um ser que Deus criou perfeito, Deus criou para ser imortal, viver de forma harmoniosa, é capaz de tanta atrocidade. Porque é a intenção, é o objetivo de Satanás destruir a obra que glorifica a Deus. Se não me engano, o Salmo 8 diz que Deus nos criou, nos fez menor do que os anjos, porém, Ele deu sobre nós autoridade e poder e revela sobre nós a sua glória. Se não me engano, é o Salmo 8. Então, vocês percebem o intuito de Satanás qual que é? Destruir a criação de Deus. E agora Deus é obrigado a pegar esse ser que Ele criou com tanto amor, com tanto carinho, que Ele revelaria a sua graça, e agora expulsa-o do jardim, ainda coloca um querubim lá com a espada, né, inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui tudo bem, pessoal? Entendemos? Só pra... Os anjos, no caso dos querubins, eles sabiam discernir o bem do mal, no caso? Ô Pablo, é interessante essa pergunta, porque, se não me engano, em Hebreus, fala que os anjos são ministros de Deus. Eles estão ao nosso serviço. Satanás, com certeza, sabia, porque ele era o aferidor. Ele era o ser que Deus criou, ungiu, separou. Assim, meu entendimento, tá? Não estou afirmando. Que eles tinham, sim, o conhecimento disso. Tanto é que ele usou exatamente. Não, você vai saber, você vai conhecer o bem e o mal. É que Deus não quer que você conheça. Mas você vai saber, sim. Ele engana exatamente nessa questão. Então, meu entendimento, eu creio que ele sabia. Como ser que a Bíblia relata que são ministros que estão a nosso favor, ministros de Deus a nosso favor, e com a forma que descreve ele como um ser sábio, um entendimento, enfim, eu entendo dessa forma, tá? Beleza, prima? E é então interessante essa questão da corrupção, né, humana, porque aonde que começa todos os problemas? É aonde se confunde a identidade da pessoa. Quando ele já começa aí, quando a pessoa ela tem essa crise de identidade, ela não sabe quem ela é de fato e qual o propósito de vida dela. Quando ela não reconhece isso, é aonde começam todos os problemas, porque você é arrancado do seu padrão original. E aí você está suscetível a qualquer informação, a qualquer teoria que te impõe. Então, a bagunça do mundo pelo ser humano é isso. O que Satanás faz? Essa confusão, arranca o ser humano da sua identidade, né, traz essa confusão
de identidade, e quando você é arrancado disso, aí tudo vira bagunça. É interessante como que isso é tão importante na vida do ser humano, porque quando você de fato sabe quem você é, você não fica, tipo assim, você tem certeza do que você é e do seu propósito de vida, então assim, fica tudo mais fácil. E você até questiona muitas coisas. Agora, quando você é arrancado da sua identidade, que é esse padrão original, a imagem e semelhança de Deus, que é, gente, você ter em você as características e os atributos de Deus, daquele que criou todas as coisas, é como que pode o ser humano olhar para si e, tipo assim, falar assim, eu não sou capaz de nada, eu não consigo nada, eu sei lá, eu sou burro, eu sou preguiçoso, mas você não é a imagem e semelhança de Deus, você consegue enxergar Deus dessa forma? Se você não enxerga Deus dessa forma, então você tem a capacidade de olhar para você e falar, não, eu não sou isso. De você rejeitar esse monte de coisa que coloca. Então, tipo assim, aonde começam todos os problemas? Satanás, ele arranca o ser humano da sua identidade. Ele confunde a sua identidade. Confundindo a sua identidade, acabou. Aí ele te arrasta para qualquer coisa, porque você está suscetível a qualquer teoria que te imponha. É bem colocado, perda da identidade. E é o que a gente vê, os adolescentes, os jovens, sabe? Isso, é cada coisa absurda. Eles falam, não, gente, não pode. O ser humano que Deus criou, ele está totalmente confuso, perdido, não sabe o rumo, o norte, o que ele é. Ele não se ama. E a pessoa, quando não se ama, ela não tem condição de amar outro, o seu semelhante. É complicado, pessoal, é complicado. Eu louvo a Deus porque vocês, despertaram esse interesse. Não é fácil não, a gente estar aqui pegando versículo por versículo e vamos chegar até o Apocalipse. Um dia nós vamos chegar lá, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque nós estamos trocando esse papo aqui, essa ideia, e Deus está assim, sabe, esclarecendo. O Espírito Santo está trazendo tanta coisa boa para nossas mentes, né? Coisas que a gente... E as pessoas vivem assim de forma, elas não sabem quem é, não sabem para onde vai, não sabem, enfim. E nós não, nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Até E tem creio um que nós ditado vamos... popular que fala isso, né? Que fala assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer destino serve. Qualquer destino serve. Pra onde você vai? Não sei. Então vamos para lá. Vamos aí. E às vezes esse vamos vai te levar à destruição. Beleza, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Eu queria um feedback de vocês a respeito do que nós aprendemos até agora. Eu tenho esse meu jeito, pessoal. Eu gosto de pegar palavra por palavra. Eu tenho esse meu jeito, assim, de trabalhar bem a etimologia das frases, tudo. Como é que tá? Tá sendo de bom entendimento? Eu queria tirar uma dúvida, que você falou que seria de forma metáfora, né, a árvore da vida. Mas por que então tem essa espada flamejante e querubim para cuidar dessa árvore? Isso é uma metáfora. Da ciência, né? Da ciência, da ciência. Olha, porque é estranho, né, imaginar assim. A maioria dos teólogos e os judeus são experts no assunto Torá. Esses 5 livros que nós temos aqui é Torá, né, nos livros de Moisés. Eles têm isso como metáfora. Que nem, por exemplo, pessoal, o tabernáculo. O tabernáculo, cada peça, cada ritual que havia ali, era uma metáfora, apontava para o plano de salvação. Isso que nós acabamos de estudar aqui, também significa isso. Era um plano original que foi destruído e que alguém está lá se guardando para ele ser resgatado. Deus matou um cordeirinho, fez ali uma roupa para os dois que estavam nus. Também é uma metáfora, né? Que alguém tinha que morrer pelo pecado daqueles dois, enfim. Então você vai desenrolando. Parece que era o sentido literal, né? Muita coisa na Bíblia. O Apocalipse é cheio de... Por isso que todo mundo fala, o Apocalipse é muito difícil. Não é que é difícil. É porque você tem que separar o que é metáfora do que é literal. E agora, Comecei a O procurar. Rafa, ele é a bicha, Você foi começou a falar...
começa a ficar com um pouco Esse de que eu nem medo, dormi à parou. noite. A hora que chegou no dragão com 7 cabeças, o dragão vermelho, Você a besta que sobe aí do você céu. viaja, aí você fica imaginando. Falou, agora eu pirei. Um dragão com cabeça de leão e vai vendo. E aí também, para o entendimento nosso, que a palavra de Deus era para chegar a nós, né? E nessa parte que você está falando, vai falar da árvore da vida. Então eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era aquela lá. Então tem a árvore da vida. Eu entendo assim que poderia ser, para hoje a gente identificar isso. Ah, você acha mesmo que... É que tem coisas que só Deus vai poder explicar, mas, por exemplo, assim, será mesmo que Deus... Não, eu vou porque senão eles vão comer da vida e eles não vão morrer mais. Não era realmente isso, entendeu? Então, Porque é um entendimento Deus já pra viu você os criados entender imortal, né? sobre as consequências do pecado. Eu diria que é mais nessa linha, entendeu? Ou ainda, quando eles comeram primeiro da ciência do bem e do mal, então eles se corromperam, eles viraram sim seres necessitados de redenção. Então não é esse ser que eu quero que viva eternamente. Então eu vou interromper aqui, eu não quero que eles venham Jesus. Quando chegar uma redenção, que Cristo lá na frente, aí sim, aí eles podem viver eternamente. Entendimento, né? Não fruto em si. Mas você também fala que a árvore vai ficar no jardim, né, depois. Mas também fala que a presença de Deus, né? Deus ficará lá. Então, eu creio que pode ser a mesma coisa. Pode ser a presença de Deus. O próprio Deus vai ser o que vai nos nutrir para eu a vou vida te eterna. Ele é a árvore da vida. Isso, exatamente. Vai nos nutrir para viver eternamente. Apocalipse 22. É. Vai dar frutos 12 meses na sua estação, que será para a saúde das nações. Se não vai haver doença, não vai haver E a saúde. presença dele, né? Essa relação do Bem colocado. Perguntei e depois eu me Você perguntou e se respondeu. Tá ótimo. Espírito Santo já. Pessoal, pro próximo sábado, então, nós vamos estudar sobre Abel e Caim, o primeiro homicídio. Depois nós vamos trabalhar também uma questão que eu sei que vai dar muita polêmica. Vai dar muita polêmica, eu vou deixar. Vou deixar vocês estudar em casa. Você já traz a resposta de quem foi a mulher e o sinal. Aí o 5 é mais assim, nós vamos só ler porque fala muito de genealogia. E só pra gente entender como é que se criou as civilizações. Nessa parte E aí a gente vai pro 6. Hã? Não, a parte polêmica é um verso aqui que eu vou deixar pra ver se vocês vão sacar ele. Eu vou deixar pra vocês estudarem, tá? É isso mesmo. É isso mesmo. 4 e o 6? Não. Como é que é? Qual que é para a próxima aula? 4 ao 6. É do 4. Nós vamos estudar, na verdade, o 4. O 5 é mais genealogia, né? E o 6, que é a corrupção geral do ser humano e que vai tratar de uns temas interessantes aqui também, tá? Uns temas interessantes. Então, do 4 ao 6, para a próxima aula. Tem duas questões aqui que... Bom, vamos lá, vocês vão sacar. Quem estuda, saca. Tá bom? Sabrina, estudiosa, Giovana. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe todos nós, né? Vamos despedir. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, nós passamos da Tua presença, para aprender da Tua Senhor, palavra, da Senhor, Tua que o palavra. Espírito Santo possa nos Obrigada, guiar no Pai, estudo da Tua por nos palavra, conceder esse e que não sejamos privilégio, somente Senhor, ouvintes, mas que nós praticantes das possamos verdades buscar, Senhor, bíblicas, cada Senhor, vez mais e que nós possamos aprofundados, refletir querido Deus. a Tua Abre a justiça, a mente, Tua Senhor, graça sobre as isso nossas possa entrar vidas. em nosso Em nome de coração, Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Abençoa este sábado, domingo, que tudo seja para louvor e para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus.